Evangelho, domingo da 34ª semana do Tempo Comum, solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhes responderá: Em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 34º domingo do Tempo Comum, hoje solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria, sob o esplendor da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo como Rei de todo o universo, Rei sobre todas as nações, como nosso Rei, nós entramos na última semana do itinerário do nosso longo Tempo Comum, para darmos início, daqui a pouco, ao novo advento. Mas olha que maravilha e que alegria, meus irmãos, termos caminhado durante essas 34 semanas juntos. Quantos tesouros, quantas graças o Senhor não nos concedeu ao longo desse tempo. E olha que maravilha, a escuta do teu coração, que em muitos momentos provou dificuldade, como também a do meu coração. Nem sempre, meus irmãos, a palavra do Senhor chega para a gente como a gente gostaria que fosse, né? Deixar as pretensões do nosso coração para amar com o coração do Senhor, que é uma proposta que toda semana a gente renova, precisa de um exercício, de uma disciplina grande. É um caminho que supõe, sim, uma certa dinâmica de mortificação continuada. Como já falamos em alguns momentos, quando me dou conta que tenho uma pretensão e estou consolidando essa pretensão no meu coração como uma esperança de que vai ser desse jeito, né? Me dei conta disso, pronto, com docilidade,
Ô Jesus, olha eu aqui querendo de novo que seja do meu jeito. Seja feita a sua vontade. E ali a gente faz o nosso pequeno ato de renúncia e de mortificação. Por exemplo, quantas vezes a gente espera que uma experiência de reconciliação com a outra pessoa se dê, de repente, em um modo que a gente julgaria ser melhor. Um exemplo. Tive uma discussão, um desentendimento com o meu irmão e esse desentendimento ele foi marcadamente aceso por conta de uma falta não só de paciência da minha parte, mas uma falta de sensibilidade em relação ao outro, mas foi composto de maneira significativa por atos de agressividade, por palavras grosseiras e ofensivas da outra pessoa. E a partir daquilo dali a gente coloca, eu por exemplo, né, pegando, construindo um exemplo pessoal, isso me feriu. E aquelas palavras me machucaram, não só enquanto atitude de desamor do outro, mas porque as palavras em si, qualitativamente, me machucaram. Ele fez uma ofensa que me desagrada, porque é uma ofensa que é desrespeitosa, por exemplo, com a minha mãe ou com a minha própria família, pela forma como ele fala. E eu espero que, para que a gente se reconcilie, ele se arrependa de ter dito aquelas palavras como ele disse. E que ele venha me pedir desculpas para isso. Por isso. Ter o desejo que ele se arrependa daquelas palavras que ele disse e como ele disse é justo e um ato de misericórdia necessário em favor do outro. Ou seja, é necessário que eu peça isso a Deus. O arrependimento não pode ser algo genérico. O arrependimento, ele sempre nasce de uma experiência concreta da ofensa e supõe a consciência sobre a ofensa, mas, sobretudo, a renovada consciência do chamado ao amor que se deve praticar, né? Então, as duas coisas vão juntas, não só a renovada escolha e consciência do amor que se deve praticar, mas também a consciência do que fiz de errado e como fiz de errado para que não se faça outra vez. Então é justo pedir que ele se arrependa, mas ele não se arrependa somente, se arrependa das palavras que ele usou e do modo como ele falou. Sim, isso é justo. É justo. É justo e é importante essa súplica. Mas se vocês repararam, o padre está colocando a impostação em relação ao outro. Mas em relação a mim, que sou a pessoa ferida? É verdade que se ele vem ao teu encontro e te pede desculpas pela forma como ele falou e pelas palavras que ele usou, a chance de uma cura mais intensa e profunda do seu coração é maior, porque vocês estão tocando diretamente sobre aquela ferida e tocando com os elementos históricos da ferida. Agora, se a pessoa vier falar sobre aquilo, a gente não pode esquecer que esse desejo no nosso coração, enquanto homem e mulher feridos, é um desejo ao qual se associa também um senso de justiça. E se o nosso coração não estiver suficientemente orientado à misericórdia e ao desejo de amor pelo próximo, quando se tocar naquelas palavras e se tocar de novo sobre o modo como se falou, pode acontecer que o teu coração volte a retomar aquele conflito no momento em que ele aconteceu. E aí começa aquelas célebres frases. É assim, porque o que me feriu de fato foi como você falou. Se você não tivesse falado isso realmente é uma coisa que é inaceitável. Pronto, está ali se abrindo de novo a confusão.
Às vezes, quando a pessoa vem e fala especificamente daquilo dali, pontua sobre isso, às vezes o meu e o teu coração pode estar ainda tão sobrecarregado desse senso de um desejo de justiça, que no fundo a gente não se dá conta que o coração está mais disposto a retomar a guerra para equilibrar a proporção das forças, aonde agora aquele que era mais forte demonstra mais fragilidade e eu exijo um exercício de maior força em relação a ele, ao posto de retomar a aliança através da caridade. Então, estabelecer essa pretensão, né? Às vezes a gente se dá conta que o nosso coração está estabelecendo essa exigência. E eu aceito sim que ele me peça desculpas, mas que ele me peça desculpas por aquilo que ele falou e pela forma como ele falou. Porque sem isso não dá, não. Não, calma. Abranda o teu coração, né? Porque talvez ali na primeira conversa de vocês, logo depois de tudo que aconteceu, falar sobre isso de imediato, talvez não seja o melhor para que vocês consigam, de fato, trocar uma reconciliação e estabelecer uma paz. Às vezes, no primeiro momento, o outro vem pedir desculpas e, bom, acolhe aquela desculpa. É o primeiro passo para que a gente possa, mais adiante, ter a chance de tocar de novo sobre aquilo e tocar agora com a delicadeza de tentar tirar do meio de nós aquelas palavras e aqueles tons que nos fazem mal. Isso merece ser tirado do meio de vocês. Assim como fez mal no coração do outro em relação a mim, pode fazer mal quando será no meu coração, quando estiver no meu coração em relação ao outro, pois o meu coração não é imune a isso. Então é preciso que falemos disso, para que você tenha chance de se libertar e de reconhecer também até onde foi a ferida que você me fez, para que você possa ter a chance de me amar também sobre essa dor para desejar evitá-la uma próxima vez. Porque uma próxima vez entre nós pode ser que o seu sangue ferva. E se você não souber disso, pode ser que escolher essas palavras e esse modo de falar venha com a mesma naturalidade de antes. Mas se a gente conversou sobre isso, eu estou te ajudando em um momento de amor, te entregando um pouco mais do meu coração e ao mesmo tempo isso te ajuda a não voltar a escolher aquelas palavras e a não escolher aquele tom, não só comigo, mas com as outras pessoas que você ama também, porque é um ensinamento para a sua vida, não só para a nossa relação. E para mim, que já conhecia a dor que isso causa, eu estou renovando no meu coração o propósito de não escolher esses instrumentos quando tiver de cabeça quente, a ter uma prontidão de espírito maior para evitar o mal maior quando o meu coração começa a se dispersar. Mas para que a gente chegue aqui, meus irmãos, é preciso que aquela pequenina pretensão que apareceu lá atrás, no momento em que o meu coração ainda estava muito tocado pela dor, eu tenha coragem de deixá-la. Qual pretensão, padre? Aquela de... Eu até o desculpo, mas ele tem que pedir desculpa pelo que ele falou e pelo tom com que ele falou, porque isso realmente me machucou. Se a gente não falar disso, eu não vou aceitar a desculpa, não. É ali. Quando a gente se dá conta disso, talvez no primeiro momento a gente fale cheio de razão. Mas aí depois, em outro momento, você se deu conta disso. Aí você pega e entrega para o Senhor e fala, Jesus, me ajuda. Eu não quero colocar essa condição. Eu não quero colocar condição, Senhor, para perdoar o meu irmão. Ajuda-me para que possamos falar disso também. Mas não me deixa condicionar o acolhimento do perdão no coração em favor do meu irmão. Não me deixa condicionar isso, Senhor, porque o seu coração me acolhe de maneira incondicional. E é necessário que eu te acolha de maneira incondicional. A gente não pode se esquecer que quando o outro vem ao nosso encontro, não vem por conta própria. Vem conduzido por uma obra de Deus. E aqui está a beleza do Evangelho de hoje, que nós vamos tocar já já, mas que faz a gente recordar tudo o que meditamos nesses últimos dias e que falamos, né? A conversão,
É uma obra grandiosa de Deus. O arrependimento diante do próprio pecado é uma obra grandiosa dos céus. Rapaz, tem muita oração ali por detrás disso. Tem muitos terços sendo rezados no mundo, tem muitas mães suplicando por isso. Rapaz, mas a gente só tem uma mãe, como assim muitas mães? Mas rapaz, como a gente já falou, quando uma mãe suplica pela conversão do seu filho que está, por exemplo, vivendo um momento difícil na vida, essa súplica que é oferecida, a Virgem Santíssima, quando recolhe no seu coração a intenção dessa mãe, Nosso Senhor, quando recolhe no coração a intenção dessa mãe, não pensa só no filho daquela mãe e no sofrimento do coração dessa mulher. A ternura por uma pessoa que sofre na rua, que nós vemos num vídeo de YouTube sendo assistida pela solidariedade, nós não vamos nem ter contato com aquela pessoa que nós estamos vendo no vídeo do YouTube. Mas a ternura que nos causa no coração ver a solidariedade demonstrada por aquela pessoa dispõe no nosso coração um desejo de solidariedade por todos aqueles que sofrem. Da mesma forma, se somos imperfeitos e temos esse tipo de elan afetivo, quanto mais uma mãe que reza pela conversão de um filho, não sensibiliza o coração de Nosso Senhor em amor por todas as mães que sofrem e rezam por seus filhos. E não sensibiliza em amor o coração de Nosso Senhor por todos os filhos que precisam de um socorro em favor da conversão. Estão entendendo? Então, através daquele arrependimento que nós estamos recolhendo ali, não só uma passagem dentro do nosso relacionamento com a nossa pessoa e não só o efeito de um acontecimento privado, desculpa a expressão, intrapsíquico, ou seja, se passando dentro da experiência existencial daquela pessoa. Estamos recolhendo um acontecimento divino. Existe uma realidade sobrenatural que que entra na nossa experiência existencial e está presente, não se separa. E não há dicotomia, se completam. Entende? Então, quando o coração dela foi alcançado por um ato de arrependimento, rapaz, tem o céu todo ali. Tem muitas orações ali, porque está acontecendo uma passagem de conversão. Alegrai-vos, pois estamos diante de uma obra extraordinária de Deus. E aí vem a gente e coloca uma condição. Eu não vou me alegrar se não tiver isso. Eu não aceito esse acontecimento se não vier dessa forma ou se não tiver mais. A gente vai ali e coloca exigências. Essas exigências, elas, em primeiro lugar, retiram a gente de participar de toda essa alegria. Participar enquanto aqueles que recolhem a alegria. E depois nos tira também a possibilidade de participar enquanto promotores. Por quê? Quando aquela pessoa vem trazendo essa passagem de conversão, que já é uma obra, né, esse arrependimento, que é um caminho em direção à conversão, uma passagem em direção à conversão, que já é obra divina, olha, que amor o Senhor está vindo ao seu encontro, o Senhor confia a relação contigo para que isso se complete. Mas, Senhor, eu ainda estou ferido, o Senhor está me pedindo ainda isso? É complicado. O Senhor não permitiria sem que Ele fosse socorro para a sua ferida, sem que Ele fosse, primeiro, forças para a sua ação, para que você tenha um coração hábil, capaz, preparado para se oferecer pelo seu irmão. Então aqui entra todo esse itinerário que nós estamos vivendo. O Senhor vem através da palavra de Deus, através dessas meditações como a de hoje, amadurecendo a sensibilidade do nosso coração para que a gente possa viver aquilo que é importante, para que a gente intensamente participe das graças do céu e celebre a comunhão com os nossos irmãos.
E isso nem sempre vai acontecer nos incêndios da vida, ou seja, nos momentos de crise, de tensão. Vai acontecer em passagens ao longo da nossa caminhada. Como hoje, por exemplo, talvez você não esteja vivendo uma situação concreta como essa que eu estou descrevendo, mas a descrição desse episódio recorda imediatamente uma experiência que você já viveu, ou uma experiência que talvez tenha acontecido lá atrás, a passagem em favor da conversão daquela pessoa ainda não veio, mas ficou parado no meu coração, ficou parada no meu coração aquela decisão, aquele condicionamento. Eu nem voltei mais a pensar no assunto, mas ficou aquele condicionamento lá. E agora o Senhor está me lembrando disso. Ou o Senhor está me dando a chance de pensar numa situação que eu vivi concretamente lá atrás. Para quê? Para ajudar você a ter forças de agora, que não estamos em meio a um incêndio, que não tem agora uma tensão em ato, exercitar aquilo que você vai precisar praticar mais lá na frente para poder viver com intensidade a graça de Deus. Olha que maravilha! É ou não é um Deus de amor, de uma pedagogia tremenda? Quem ama, cuida. E perceber que o Senhor nos olha de maneira completa, de maneira integral. Alguém pode estar pensando, poxa, mas rapaz, pensar isso tudo realmente que trabalheira. Bom, imagina que o teu Senhor, então, pensa o tempo inteiro em você. Se fazer um exercício, esse exercício depois com o tempo ele vai se tornando muito imediato. O coração, quando aprende o caminho que nos leva à paz interior, e esses são um dos caminhos que nos leva à paz interior, e a gente consegue suportar as chamadas primeiras dores que nos levam a resistir, né? E a entender que o caminho é aquele, e a gente aprende a suportar essas primeiras dores, que é aquele momento que a gente faz o bico e fala, mas isso vai me custar. É assim, vai custar uma mortificação de uma ideia, uma mortificação de uma vontade, vai custar trabalhar um sentimento de humilhação, vai custar a prática da recordação mais assídua das promessas e das bênçãos de Deus. Sim, tem um custo real, existencial, que vai compor a minha vida interior, a minha vida espiritual, vai compor a minha história que me leva à eternidade. Sim, tem esse custo. Quando a gente aprende que esse custo ele pode ser pago, a gente supera, né, essa dor de ter que pagar alguma coisa, ou seja, de ter que viver uma experiência de sofrimento que no início parece grande, mas depois a gente vê que em comparação à paz que se conquista, meu irmão, isso não é nada. Mas se eu falo agora, na hora em que você está sentindo sofrimento, na hora que você está sofrendo, parece que é uma indiferença em relação ao que você está passando. Mas se a gente fala nesse momento em que estamos, onde não tem um sofrimento em ato, você consegue até digerir melhor a ideia desse sofrimento e ver que a paz que se pode conquistar em proporção a essa passagem de sofrimento é realmente muito maior. É realmente muito maior. E isso tudo mostra como o teu Senhor e o teu Deus pensa em você todo o tempo. Você não sai de sua mente. Se a gente fica encantado com os poemas e com as declarações de amor, onde o outro diz que minha mente não pensa em outra coisa senão em você, minha mente não descansa enquanto não estiver pensando em você, a gente se emociona com essas poesias que estão nas músicas românticas de tantos países, também nas nossas brasileiras. Quanto mais não se emocionar com um Deus que nos ama tanto assim. Um Deus que nos quer tanto assim. E um Deus que ama quando nós estamos bem. Meu Deus faz tudo concorrer para que eu e você estejamos bem e nos amemos e estejamos em paz. E o Evangelho de hoje traz exatamente isso para a gente, meus irmãos.
Não abra mão de amar e de cuidar do teu irmão. Hoje no Evangelho, não estamos ouvindo uma parábola, não estamos ouvindo um ensinamento de nosso Senhor sobre a vida evangélica em estrito senso, como por exemplo o da moeda, a César ou a Deus. Nós estamos ouvindo o Senhor fazer uma revelação. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, quem é o Filho do Homem? É o próprio Filho do Homem que está falando. Ele está declarando o que vai acontecer. Então, o Evangelho de hoje coroa o itinerário dessas 2 últimas semanas de uma forma intensa. É o próprio Filho do Homem. É esse que te ama tanto assim. Esse que o Pai escolheu. Nós ouvimos. Quer dizer, não na nossa gravação, né? Quem acompanhou, quem leu ou se preparou com a primeira leitura de hoje, ouviu o profeta Ezequiel falando do desejo do coração de Deus de entregar pastores, reis e sacerdotes que cuidem do povo, que não dispersem, que não abandonem. A tristeza do coração de Deus de ver que aqueles que Ele ungiu para isso, para cuidar, não estão cuidando, não amam. E o desejo, o firme propósito do coração de Deus de enviar o seu pastor. O Messias é o pastor que vai apacentar os corações, que não vai dispersar. Olha aí. O Senhor que ama, que estejamos amando e cuidando um dos outros, que não vai dispersar, que não vai abandonar. Ele é o pastor que veio para que não se perca nenhum daqueles que a Ele foi confiado. E esse mesmo Senhor, o Filho do Homem, é quem nos fala. E o Evangelho de hoje começa com, primeiro, a apresentação, a chegada gloriosa do Senhor. E depois, em seguida, ele separa, ele vem sobre todas as nações, como prometeu. Então, olha aí as passagens dessas 2 semanas. O que o Senhor prometeu, que ele iria, mas voltaria. Como nós vimos nas parábolas dos talentos, como nós vimos nas 100 moedas, o Senhor que parte e volta. Volta glorioso, volta revestido de glória. Foi coroado rei, volta rei glorioso. E ao chegar, ele que deu a sua palavra, ele que deixou o seu ensinamento, ele que confiou os seus dons a seus discípulos, aqueles que escolheu para si, volta glorioso e chama para esse diálogo pessoal, para expor a verdade vivida e a caridade realizada. E aqui começa: vinde, benditos de meu Pai. Esse rei, esse pastor, o Filho do Homem, que volta, ao voltar, ele realiza um reinado, ele declara, aqui está a consolidação do seu reinado. Não trata como súditos, os seus súditos, ele chama de irmãos. Reparem no versículo 40. Cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos, esse rei vê, sob o olhar da herança, cada um dos seus súditos. Cada um dos seus súditos participam da mesma herança, são irmãos. A herança, participar da mesma herança, significa que eles estão em aliança, em comunhão, a partir do mesmo Pai. Esse rei é um rei que não reina em favor de si mesmo, para si próprio, como os reis desse mundo. Mas ele reina por amor ao Pai e para servir na caridade cada um dos que lhe foram confiados. E aqui a gente tem João na nossa frente, capítulo 6. Esse rei se identifica e se faz presente junto aos mais pobres e necessitados, aos sofredores e os humildes do seu povo. Foi a mim que fizestes.
O tributo dado ao rei era o tributo mais solene e mais honroso que um súdito poderia fazer. E esse rei escolhe estar junto daqueles mais humildes. E o tributo que ele quer oferecido a si é o amor e o cuidado. É a compaixão do coração e o serviço na caridade, o cuidado com o outro. Esse rei que toma aquilo que lhe deve ser dado por justiça, isso é muito forte, meus irmãos, e diz: ofereça pelo meu irmão. Se a gente pensar tudo que é justo e digno de ser entregue a Jesus, porque afinal ele é o rei. Olha o que ele está nos dizendo. Ele é o rei, a ele toda honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A gente já falou isso várias vezes e reza isso várias vezes em muitas orações. Ok? Palavras do apóstolo São Paulo. Muito bem. Palavras que vão aparecer também em vários outros momentos da Sagrada Escritura. Quando ele diz que o que a ele deve ser atribuído como rei, ele recolhe na atribuição a cada um dos seus irmãos, significa amar os nossos irmãos com a mesma intensidade de amor com que amamos ou com que desejamos amar a Jesus. Mas padre, isso é óbvio, a gente já sabe disso, né? Isso está sendo falado tantas vezes, eu estou falando mais uma vez. Mas agora a gente está acrescentando uma qualidade um pouco particular. Veja, às vezes a ofensa que o nosso irmão causou contra nós, vamos pegar o exemplo do início da meditação, qualifica uma separação entre Jesus e o meu irmão. E de fato, ao coração que deseja o mal ou que persegue a maldade, o coração que abandona o bem, Deus se separa. Mas Deus não se separa para se preservar do mal. Se separa porque ele é deixado do lado de fora. Quem vai acompanhar Jesus para entrar de novo nessa casa? Se o teu Senhor foi deixado do lado de fora, você está disposto a ir lá tomá-lo e conduzi-lo de volta para essa casa que é sua? A conversar com o proprietário dessa casa ou com aquele que está sendo o patrão dessa casa, a abrir a porta outra vez para receber Jesus? Essa é a nossa missão de amor, meus irmãos. Estão entendendo? A gente geralmente faz uma leitura de desqualificação sobre a aliança com Cristo em relação ao outro. O outro pecou contra mim, então há uma separação, um corte, né? Essa pessoa não é mais digna do meu amor, essa pessoa se afastou de Deus, então ela deve ser deixada à própria sorte, porque na verdade ela está procurando a própria maldade. Jesus foi colocado para fora de casa. Eu vou ao encontro desse Senhor porque não quero ver na rua, pobre, com fome, no frio, abandonado ou lançado num cárcere. Eu vou ao encontro desse Senhor, recebo esse Senhor e o acompanho de volta para sua casa. A casa que ele escolheu para si, como nós meditamos anteontem, sexta-feira. E vou até lá e converso com o patrão da casa, e bato na porta, e falo uma, e falo duas, e falo três. Por amor a Jesus e com o Senhor, o conduzo de volta para o lugar que ele escolheu para si. Dou amor a Cristo, amando meu irmão. A minha alegria não será completa se Cristo for apenas amado por mim, mas se ele puder também ser amado pelo meu irmão, e se nós dois pudermos entrar naquela casa para celebrar a alegria de que Jesus de novo está no meio de nós, e que aquele lugar que antes se tornou hostil a Cristo, agora se abre não só para ele, mas inclusive a partir dele para acolher os irmãos. Que maravilha! Isso não é utopia, isso
é aquilo que o Senhor nos propõe hoje no Evangelho. Ele diz de maneira clara: aqueles que não entrarão no céu, estamos aqui no versículo 45, todas as vezes que o deixastes de fazer. Então, a crise da salvação está exatamente quando a gente decide deixar de fazer o bem. Eu não quero fazer o bem. Eu vejo Jesus expulso do coração do meu irmão e eu não quero fazer o bem. Eu deixo ele do lado de fora e deixo o meu irmão pagar as consequências do mal que ele fez, sem me importar com isso. Deixar de fazer o bem. Virar as costas para o nosso irmão é sempre virar as costas para Cristo que sofre. Esses dois bens não se separam. O Evangelho de hoje deixa isso muito claro. O Senhor escolheu um lugar para estar. E ao acolhê-lo, ao tirá-lo da sua nudez a qual ele foi submetido, a sua miséria a qual ele foi submetido, nós estamos ao mesmo tempo também, por amor a ele, conduzindo de volta para a sua casa, o que significa amando. Aquele que é amado por ele. Partir em socorro de nosso Senhor. E não deixar escapar uma única possibilidade de fazer o bem. Toma isso para você como uma lei a ser escrita no seu coração em letras de ouro. Não quero passar um único dia nessa vida deixando escapar uma única ocasião de poder fazer o bem. Não quero passar um único dia nessa vida deixando escapar a ocasião de fazer o bem, por menor que seja. E se você suplicar isso ao teu Senhor hoje, os céus dirão amém, porque todos aqueles que estão no céu fizeram a mesma escolha. E os infernos, e o inferno tremerá, pois essa escolha é a escolha bendita que nos leva para o céu. É o ato de liberdade que falávamos, que completa os sofrimentos de Cristo e que nos une ao Cordeiro imolado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de todos os santos e santas de Deus e da Virgem Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.